A rodovia Presidente Dutra cortava o estado do Rio de Janeiro sob o céu cinzento e pesado de uma manhã chuvosa de segunda-feira. Eram exatamente 8h47 quando o carro forte blindado da empresa Transvalor avançava pesadamente pela pista molhada. Um Mercedes-Benz Atego, completamente blindado. Pintura branca com faixas azuis características. Logotipo grande da empresa nas laterais reforçadas. Blindagem militar nível 7. Vidros especiais à prova de balas de até calibre .50. Pneus especiais que rodam mesmo completamente furados. Sistema sofisticado de rastreamento por satélite GPS em tempo real. Na cabine dianteira, 3 homens experientes. O motorista Paulo Henrique, 42 anos, 17 de profissão transportando valores. Ao lado dele, o supervisor Marcos Vieira, 50 anos, 23 anos transportando cargas de alto risco. Atrás deles, em um terceiro assento elevado estrategicamente, o vigilante armado Roberto Carlos, 38 anos, com espingarda calibre 12 Magtech no colo e pistola .40 na cintura. No compartimento blindado traseiro, cuidadosamente acondicionadas em 17 malas metálicas lacradas com cadeados eletrônicos, havia R$50 milhões em notas usadas de diversos valores e procedências. Dinheiro que havia sido apreendido pela Polícia Federal em uma mega operação nacional de 2 anos contra esquema internacional de lavagem de dinheiro do tráfico. Estava sendo transportado discretamente do cofre do Banco Central no Rio de Janeiro para ser oficialmente destruído em incineradores especiais em Brasília. Operação classificada como sigilosa, sem escolta ostensiva de viaturas para não chamar a atenção de criminosos nas estradas. Protocolo padrão estabelecido há anos. O sigilo absoluto era considerado a melhor proteção possível para valores apreendidos sendo transportados. Mas o que a equipe experiente do carro forte não sabia, o que nem mesmo o Comando Vermelho sabia completamente, é que aqueles 50 milhões específicos tinham dono original, e que esse dono não era absolutamente o tipo de organização que deixava 50 milhões desaparecerem sem consequências brutais e sangrentas. Lá na frente da rodovia, escondidos estrategicamente atrás de um posto de gasolina abandonado há anos no quilômetro 238, 12 homens altamente armados do CV esperavam pacientemente. Seria o maior assalto já planejado meticulosamente pela facção em toda a sua história. 50 milhões de reais. A informação privilegiada tinha vazado de dentro do próprio Banco Central através de um funcionário corrupto e endividado. Sabiam a rota exata, horário aproximado de passagem, ausência completa de escolta policial. Estavam pesadamente armados com 5 fuzis AR-15 com mira telescópica, 6 pistolas automáticas de grosso calibre, 3 granadas de fragmentação, 3 carros robustos roubados especificamente para bloqueio tático, 2 SUVs potentes para fuga em alta velocidade. Haviam treinado exaustivamente a operação por 2 semanas em um galpão isolado. Cada homem sabia perfeitamente seu papel específico: bloquear o carro forte na estrada, forçar parada completa, usar explosivos militares, C4 para abrir violentamente o compartimento traseiro blindado, transferir rapidamente as malas de dinheiro, fugir em 3 direções diferentes impossíveis de rastrear. 20 minutos no máximo de exposição. Parecia absolutamente perfeito no papel. Mas tinham cometido um erro catastrófico que custaria caro. Não pesquisaram profundamente de onde vinha originalmente aquele dinheiro específico. Quem era o proprietário anterior. E isso custaria absolutamente tudo. O líder experiente da operação era conhecido nas favelas como Diabo, 37 anos, 20 deles completamente dedicados ao crime organizado violento. Considerado pela inteligência policial um dos criminosos mais perigosos e calculistas do Rio de Janeiro. Ao lado estava Caveira, especialista certificado em manusear explosivos militares. Depois vinham Magrão, Pitoco, Bola, Menor, Ratão, Gordinho, Cabeça, Neguinho, Jabuti e Pitbull completando o grupo. 12 homens extremamente experientes e violentos, veteranos de dezenas de assaltos bem-sucedidos. Quando Paulo viu nitidamente os 3 carros grandes bloqueando completamente a rodovia à frente, seu coração acelerou violentamente. Pisou forte no freio instintivamente.
O carro forte e pesado parou derrapando a exatos 30 metros do bloqueio. Temos bloqueio hostil na pista, avisou imediatamente pelo rádio interno criptografado. Marcos acionou instantaneamente o botão vermelho de pânico conectado simultaneamente à central da Transvalor e à Polícia Rodoviária Federal. Sinal de emergência máxima. Roberto destravou rapidamente a espingarda e checou munição. 8 cartuchos. Pronto. Os 12 homens armados cercaram agressivamente o veículo blindado como lobos. Diabo bateu violentamente no vidro à prova de balas com o cano do fuzil AR-15. Abram essa porra de porta agora. Sabemos exatamente o que tem aí dentro. 50 milhões. Paulo manteve as mãos firmes no volante. Respirou fundo. Não podemos abrir por protocolo de segurança. A PRF já foi acionada automaticamente. Vocês têm no máximo 5 minutos antes das viaturas chegarem. Sugiro que saiam. Diabo riu alto com escárnio. Em 5 minutos a gente abre esse ferro e desaparece. Caveira, coloca a carga explosiva agora. Caveira se aproximou cuidadosamente da porta traseira blindada carregando uma mochila preta pesada. Começou a instalar metodicamente explosivos plásticos C4 ao redor de toda a fechadura reforçada. Paulo, Marcos e Roberto se entreolharam tensos. Sabiam perfeitamente que aquela blindagem resistiria ao primeiro explosivo. Provavelmente ao segundo também. Mas certamente não ao terceiro. E reforço policial levaria pelo menos 8 a 10 minutos para chegar naquele trecho isolado. Estavam vulneráveis. A primeira explosão brutal sacudiu violentamente o carro forte inteiro. A porta blindada resistiu, mas ficou visivelmente amassada e deformada. Segunda explosão ainda mais potente. A porta cedeu parcialmente nas dobradiças. Terceira explosão devastadora. A porta finalmente abriu completamente arrancada. Os 12 criminosos gritaram vitoriosos como animais. Caveira e Magrão entraram rapidamente no compartimento de carga. Viram as 17 malas metálicas perfeitamente lacradas e empilhadas. Abriram uma aleatoriamente. Maços e maços de notas de 100 e 50 reais. 50 milhões confirmados totalmente. Berrou Caveira eufórico. Começaram freneticamente a transferir as pesadas malas para os carros de fuga. Levaram exatos 4 minutos para carregar absolutamente tudo. Depois entraram nos veículos. Diabo olhou uma última vez para o carro forte destruído e vazio. Obrigado pela entrega fácil, otários incompetentes. E fugiram em altíssima velocidade fazendo os pneus cantarem. Paulo, Marcos e Roberto saíram cautelosamente do veículo após os criminosos sumirem. Olharam desolados para a porta completamente explodida, para o compartimento totalmente vazio. 50 milhões roubados em menos de 10 minutos. Marcos ligou imediatamente para a central da Transvalor. Carga completamente perdida. 50 milhões roubados. 12 assaltantes pesadamente armados. Fugiram a menos de 2 minutos em direção desconhecida. 3 quilômetros à frente na rodovia, os 12 criminosos comemoravam eufóricos dentro dos carros em alta velocidade. 50 milhões divididos entre apenas 12 homens. Mais de 4 milhões por cabeça. Maior assalto individual da história completa da facção. Aposentadoria garantida. Diabo ligou empolgado para o chefe regional do CV, informando o sucesso retumbante da operação. Recebeu parabéns e ordem para levar 20 milhões para a cúpula. Mas o que absolutamente nenhum deles sabia naquele momento de euforia é que aqueles 50 milhões específicos tinham sido rastreados de forma que nenhuma tecnologia policial comum brasileira conseguiria detectar. Cada nota individual tinha sido marcada microscopicamente com pó químico invisível especial, desenvolvido pela CIA americana e cedido secretamente à Polícia Federal Brasileira, em acordo de cooperação internacional. Pó químico que só aparecia sob luz ultravioleta negra específica de frequência exata. E mais importante e perigoso ainda, aquele dinheiro pertencia originalmente a um dos cartéis colombianos mais violentos e implacáveis da América do Sul. Cartel de Medellín. Organização que tinha conexões poderosas dentro do governo brasileiro em vários níveis. Que tinha informantes pagos em absolutamente todos os escalões. Que possuía tecnologia de rastreamento própria independente. Que não perdoava roubo ou traição. Nunca. Em hipótese alguma. Quando o Comando Vermelho finalmente chegou ao esconderijo previamente combinado em Duque de Caxias,
Uma casa abandonada de 2 andares cercada por muro alto. Começaram imediatamente a dividir metodicamente o dinheiro roubado. Contavam maço por maço meticulosamente. Riam alto. Planejavam eufóricos como gastariam a fortuna. Carros importados, mansões, mulheres, festas. Diabo separou cuidadosamente 20 milhões em malas específicas para enviar à cúpula da facção conforme ordenado. Os outros 30 milhões restantes seriam divididos igualmente entre os 12 participantes. Cada um ficaria com exatos 2.500.000 reais. Fortuna que mudaria vidas completamente. Liberdade financeira. Mas às 3 horas da tarde daquele exato mesmo dia, algo completamente inesperado e aterrorizante aconteceu rapidamente. 6 SUVs Chevrolet Suburban completamente pretas, sem placas, sem nenhuma identificação visível, cercaram silenciosamente a casa em formação tática perfeita. De dentro dos veículos saíram 20 homens vestidos completamente de preto dos pés à cabeça, sem uniformes oficiais, sem distintivos de corporação, sem nada que os identificasse. Armados pesadamente com fuzis israelenses Ido e Tavor de última geração. Equipamento militar tático de primeiríssima linha. Coletes balísticos nível 4. Óculos de visão noturna. Comunicação por rádio criptografado. Não eram polícia brasileira. Não eram exército. Eram algo completamente diferente e infinitamente mais perigoso. Eram mercenários contratados pelo cartel. Invadiram a casa em absoluto silêncio letal. Quebraram portas, janelas. Em exatos 3 minutos cronometrados, os 12 criminosos do CV estavam todos no chão frio, armas longe, mãos tremendo atrás das cabeças. Sem um único tiro disparado. Precisão militar absolutamente impecável. Treinamento de forças especiais internacionais. O líder do grupo mercenário, homem alto de aproximadamente 50 anos, cabelos completamente grisalhos cortados militarmente, cicatriz profunda no rosto, entrou calmamente. Olhou friamente para Diabo deitado no chão. Vocês 12 roubaram 50 milhões hoje de manhã na Dutra. Diabo, completamente assustado e confuso, respondeu. E daí? Conseguimos. É nosso agora pelo direito de quem pegou. O homem sorriu sem nenhum humor ou calor humano. Não é de vocês absolutamente. É do cartel de Medellín. Foi apreendido pela Polícia Federal há exatos 2 meses em operação internacional. Estava sendo transportado para a destruição oficial em Brasília, mas continuava sendo propriedade legal deles por direito de origem. E eles querem absolutamente tudo de volta. Cada centavo. Diabo ficou visivelmente pálido como fantasma. A gente não sabia de nada disso. Ninguém falou. A informação não disse. O homem pegou calmamente uma das malas abertas. Obviamente não sabiam. Foram idiotas úteis. Fizeram o trabalho sujo de interceptação sem perceber para quem estavam realmente roubando. Agora devolvam absolutamente tudo. Imediatamente. Os 50 milhões completos foram meticulosamente recolhidos e recontados pelos mercenários. O homem olhou fixamente para Diabo com olhos de predador. Vocês 12 têm muita sorte hoje. O cartel decidiu misericordiosamente deixá-los vivos desta vez, mas com aviso final e definitivo. Se qualquer um de vocês falar sobre isso para alguém, morrem torturados. Se tentarem roubar ou tocar em dinheiro do cartel novamente, morrem com suas famílias inteiras. Se contarem qualquer coisa para a polícia brasileira, todos os parentes de vocês morrem lentamente. Absolutamente entendido por todos? Os 12 acenaram apavorados e tremendo. Entendido completamente. Os mercenários desapareceram em silêncio com os 50 milhões. Como fantasmas. Sem deixar rastro. Nos dias imediatamente seguintes, a história oficial amplamente divulgada nos jornais e televisão